sou Lúcia Rodrigues e essa é a videoaula do edital 39 que eu chamei de Produção Sem Escola. Eu queria falar só um pouquinho sobre essa coisa que me veio de chamar de Produção Sem Escola, porque quando eu comecei, nós não tínhamos realmente escola, a gente aprendia fazendo, nós não tínhamos literatura disponível. O único livro que eu tinha é uma parceria do Itaú Cultural com o Sesc, ele se chama Guia de Produção Cultural. Ali ele mapeia endereços, mapeia festivais e a gente só tinha aquilo disponível. Então, realmente eu aprendi fazendo. Depois de alguns anos, eu dividi a produção, que é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, em 3 etapas. Na etapa gravação, na etapa show fechado e show em turnê, que a gente chama de estrada, né? Então eu vou começar, e a curadoria também, que é uma coisa que eu passei a fazer depois e eu espero que dê para dar ainda uma pincelada. Nós temos aqui meia horinha para falar. A gravação, quando a gente pega um trabalho para gravar, a primeira coisa que tem que acontecer, a gente tem que procurar onde estão essas músicas que foram escolhidas para gravar, se elas estão editadas e qual editora elas estão, para a gente conseguir recolher o direito autoral e, sendo assim, liberar o ISRC. O ISRC é vamos supor, o RG da gravação. Cada gravação tem um número diferente. O ISRC ele é liberado à medida que a gente sobe o programa e paga o direito autoral. Então, o ECAD hoje está totalmente digitalizado e tem uma parte do ECAD que se chama ECADnet. A gente vai ali e escreve o nome da música e o nome do autor. Aí vai aparecer se essa música está editada, em que editora ela está. Porque todo autor ele é associado a uma sociedade de direitos autorais. E essa sociedade é que vai cuidar dos direitos dele. É essa sociedade que vai informar o ECAD que alguém está querendo gravar a música dele. E caso grave, é essa sociedade que vai arrecadar o dinheiro através do ECAD ou através dela mesma, mas enfim, é através dela que o compositor recebe. Então, a primeira coisa, essa música está gravada, ela tem editora, quanto a editora cobra? Tem uma regra, para 1000 cópias, quando existia disco físico, que as editoras cobravam uma média de R$500 por música. Para quê? Um adiantamento. Supondo que aquele disco não vai vender o tanto quanto o artista esperava ou quanto a sociedade esperava. Então esse é o mínimo do que eles pedem para liberar essa música, é o que a gente chama de advanced. Tem algumas coisas que eu vou falar em termos ingleses, porque a gente incorporou isso, infelizmente, como setlist. É uma coisa comum para a gente, o advanced também é. Então a música está editada, fomos lá no ECAD e encontramos. Ela está editada na Irmãos Vitale, que é uma grande editora. Aí eu escrevo uma carta para Irmãos Vitale dizendo que eu quero gravar, quantas cópias eu quero fazer, se eu quero fazer coisa digital, se será só para as plataformas, e aí ele vai me indicar qual é o valor que eu tenho que pagar para liberar essa música. Só com todas as músicas liberadas é que a gente consegue subir para o programa do ISRC e então obter aquele número da gravação. Hoje a gente consegue fazer, através da Trattori, que é uma ótima distribuidora digital e distribuidora física também, a divisão de direitos autorais e direitos conexos. Os direitos conexos é aquele que o músico que não é o autor, ele recebe quando ele gravou aquela obra. Então ele também recebe, mas a gente tem que informar. Se o ECAD ou a Sociedade de Direitos Autorais não estiver informada sobre isso, aí ele não vai receber. E às vezes as pessoas falam, porque o ECAD não pagou. Não pagou mesmo, porque ele não sabia. Então isso é uma coisa que tem que ser informada, tem que ser informado quem tocou e o autor. Isso, e todo autor e todo músico também deve estar associado a uma sociedade de direitos autorais. Nós temos algumas, temos a Socimpro, temos a SICAM, a UBC, que é a União Brasileira de Compositores, e a MAR, que é uma que eu gosto muito. Nós temos acho que umas 7 ou 8, isso no Brasil. Supondo que a obra esteja fora do Brasil. Aí a EMAI
tem uma plataforma também. Essa já não está no ECAD, não é toda a música internacional que está no ECAD, nesse ECADnet, mas é uma questão de plataforma e procurar qual é a editora. Por países, a gente tem a Sacem na França, a gente tem uma boa também na Espanha. Tudo isso é o papel do produtor. Ele tem que procurar para ficar legal, para começar a pensar em gravar. Porque, vamos supor, você gravou, e aí o autor, tem alguns autores, por exemplo, que eles não, a editora está pronta para dizer não. E aí você já gravou, você já entrou no estúdio, você já deve aos músicos. Então hoje, eu sei que é um pouco mais fácil gravar, né? As pessoas têm estúdios em casa, enfim. Mas se você não tem a autorização, você não pode fazer nada. Então a minha sugestão é que a primeira coisa que seja feita seja a busca de onde está registrado e o recolhimento desses direitos. Bom, aí o resto da gravação, do que eu tinha, né, eu fiz LP. Então, eu fiz, por exemplo, o disco do Dave Gordon, o long play do Dave Gordon, que é o pai do Tony Gordon, da Easy. Foi uma das primeiras produções que eu fiz sozinha em estúdio. E aí eu tive que descobrir como funcionava essa engrenagem, né? Bem, a distribuição. A distribuição hoje temos agregadores e temos distribuidores que entram com o nosso material online e todos os tocadores os tocadores que você escolheu para ouvir sua música digitalmente, Spotify, Deezer e tantos outros. A maior parte deles, os agregadores, eu conheço a CD Baby, conheço algumas outras, mas a minha preferida é a Trattori. A Trattori está muito tempo na estrada, distribuindo música, disco físico, distribuindo CD, distribuindo a parte digital, e eles têm uma outra perna, vamos dizer assim, que eles distribuem música para filme, para joguinhos. Então a pessoa que está construindo o joguinho, ela vai ali e procura que som ela quer. Aí não necessariamente tenha que ser pessoa famosa ou tenha que ser caro. Eu acho que hoje, quem tem CD físico é só colecionador. Eu mesma já tive lojas de CD, internet, já tive 300 títulos de CDs independentes, mas hoje não se tem mais onde ouvir, né? Os aparelhos sumiram, nem nos carros e nem nos notebooks tem. Então eu penso que seja uma coisa mesmo de colecionador. Então, essa parte de como duplicar o CD, de como já é uma coisa um pouco ultrapassada. A gente tem hoje uns cards. Gente, esse aqui é o nosso card. Esse aqui é o do Tadeu Romano. Aqui tem o disco em Wave, tem em MP3, tem alguns releases, tem algumas coisas que saíram. Então você pode reunir os seus arquivos e colocar. Ele sai aqui ó, uma pontinha onde você pode então inserir no seu notebook. É a minha ideia para vocês hoje, porque eu acho que isso muda muito, né? Porque a pessoa aqui não tem mais onde ouvir CD, ela vai ouvir aqui, se ela quer ouvir no carro, se ela quer ouvir, enfim. Aqui já tá com a arte que você já deve ter. Então assim, as pessoas que a gente terceiriza para gravação, o estúdio, um bom técnico que esteja acostumado com o seu som, que saiba equilibrar e tirar os timbres que você mais gosta, que consiga mixar isso muito bem, para poder ter um material interessante para que você tenha isso é gravado, isso vai ficar ali, é a sua contribuição para o mundo cultural, né, para o mundo musical, e aí você tem o seu produto. Isso aqui foi uma pequena pincelada na parte de gravação. Agora vamos à curadoria. A curadoria é rápida. A curadoria é uma questão de prestar muita atenção em tudo que se recebe. Eu fui programadora de várias casas e eu sempre tive uma grande preocupação de ouvir tudo do começo ao fim que eu recebesse. Se a primeira música não era adequada,
para aquele espaço, não tinha a cara daquela casa, eu passava para a segunda, para a terceira, até a última. Porque eu tinha muita preocupação de que a última música fosse muito boa e aquele artista de repente não fizesse parte da minha programação porque eu não cheguei até o final. Então eu fui dividindo os dias das casas, as casas que eu faria a semana toda, que dia que era melhor, porque assim, a quarta-feira tem jogo, por exemplo. Então eu me atinha como vou dizer, a tabela do campeonato. Porque de quarta-feira é muito difícil ter público. Então é mais difícil para música instrumental, então ela não vai ser a quarta-feira. Ela vai ser a segunda, por exemplo, que é um dia bacana. Para música instrumental, muito legal. Então, esse nicho a gente vai descobrindo aonde que a gente quer divulgar, de que forma eu quero que essa programação apareça, se eu quero que ela seja mais música brasileira, se eu quero que ela seja mais jazz, se ela só tem nomes que a mídia vai assimilar ou não, se eu tenho que dar oportunidade, porque eu sempre dou oportunidade para as pessoas que estão começando, porque tem muita gente boa, muita mesmo, até hoje, onde eu não faço mais programação, esse tipo de curadoria, hoje eu faço parte de bancas, de festivais, e tenho a mesma preocupação. Existem festivais na Europa, onde são apenas para cantores, tem a parte adulta, a parte infantil, e eu tenho essa preocupação de ouvir tudo do começo ao fim, com muito respeito, entendendo como que a pessoa chegou ali. Eu fiz há pouco tempo uma banca de jurados de um festival de música de protesto, e um dos itens era um clipe. E nós, os 5 jurados, entendemos que o clipe faria parte, então a pessoa teria que mandar um clipe achando, supondo que aquilo fosse prático, que aquilo fosse fácil para a pessoa fazer. Mas nem todo mundo consegue fazer um clipe de uma forma que ele acha interessante. Só que nesse meio tinha um samba muito, muito, muito interessante. E eu não podia ajudar a pessoa porque eu era jurada e nós nos reuníamos e vimos que não podíamos ajudar, éramos o corpo de jurados. Mas mandamos um e-mail para ele em nome do festival, dizendo: grave do jeito que você puder, do jeito que você conseguir. E ele gravou a coisa mais linda do mundo. Foi uma lição. Assim, ele não gravou antes porque ele tinha vergonha de apresentar um clipe, não na altura que ele imaginava que o festival fosse receber. Então, isso é um respeito pela obra, pela composição. Ele foi classificado, eu também vou divulgar o trabalho dele, já divulguei na época e vou divulgar aqui para vocês em breve. Ele fez um dos clipes mais geniais do festival. Então, de repente, se a gente não tivéssemos todos atentos a esse detalhe, o samba dele ia passar, ia ficar para lá e ninguém ia resolver nada e ele ia ficar fora. E ele não merecia ficar fora. Então, eu penso na curadoria dessa forma. Quando a gente faz as bancas de PROAC, a gente também se preocupa em dividir esse leque que temos com todos os estilos. Premiar uma big band, premiar um corpo de música clássica, uma orquestra de música negra, a diversidade. Então, as meninas da quebrada, tem muita gente bacana, muita gente assim, muito interessante, fazendo batalha de rima, então tudo é a qualidade. E isso eu levei para a vida, levei para a minha curadoria e levei para quando eu estou nos festivais. Então, a minha contribuição para a curadoria, para vocês, é esse. Agora, estamos falando ainda de show fechado. Então, o que temos no show fechado? Primeiro, a mesma coisa, o ECAD. O ECAD, gente, ele é capaz de fechar uma casa, ele é capaz de elevar o nível de uma programação. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Aqui não é nem bem nem mal. Ele precisa ser informado para poder liberar aquilo que você quer apresentar. Então, quando você faz um show num ambiente fechado, onde tem a bilheteria, você faz pelo borderô. Você pega o borderô,
a lista de canções, que é o nosso setlist, né? O músico informa os nomes das canções com os autores, parceria se houver, e a gente entra com essas guias, são guias que são fornecidas pelo ECAD, o ECAD fornece a guia, juntamos a guia preenchida, assinada e o borderô. Através do borderô, o ECAD vai pegar 10%, vai fazer esse cálculo e vai nos emitir um borderô e nós vamos pagar 10% e aí está tudo resolvido. Vamos olhar o que o músico vai pedir. Se a casa atende tudo que tem o músico, se a casa tem bateria, se a casa tem piano, se o piano está afinado, que é uma raridade, mas a gente pede, né? Agora não estou falando de Sesc, porque Sesc tem tudo isso embutido no pacote. Esse respeito, esse camarim, Eu já falei bem da Trator e vou falar bem do Sesc. Além do PROAC, que nos possibilita eu estar aqui falando para vocês, eu elogio uma coisa que na produção nos é muito cara, porque é raro a gente encontrar isso. Então a gente tem a casa com a bateria, com o que tem de som, se atende o que o músico está levando. Em geral, as baterias das casas não tem o prato, não tem o pedal de bumbo. Isso é uma coisa meio pessoal do músico. O piano, em geral, a gente tem que pedir afinação. Aí tem a questão camarim, se a casa tem camarim ou não. Se existe dentro dos nossos artistas alguém vegetariano, para a gente pedir um camarim que não tenha carne. Se for uma casa que não ofereça esse camarim, eu sempre luto para que o músico tenha alimentação. Se for uma casa, um restaurante, que ele tenha um voucher de jantar. Se for só o camarim, que ele tenha alguma coisa. Se a casa não oferece, eu ofereço. Eu, de alguma forma, faço esse camarim. Porque eu acho que eu aprendi, com uma pessoa que não está mais aqui, que a coisa mais importante numa casa de música é o músico. Então, a minha primeira coisa é o respeito que a casa deve ter ao músico. Muitas vezes eu cheguei, eu estou saindo um pouquinho do fio, mas é isso. Muitas vezes eu cheguei num lugar onde me pediram para entrar com os músicos pela rua de trás, pela coxia, pela cozinha. Então, se é um restaurante e o músico vai tocar para um cliente que está jantando com o seu rechô, com o seu foguinho, aquele músico está ali, mostrando o seu trabalho, doando o seu amor. Então, eu não aceito esse tipo de coisa. A minha luta é isso. Eu acho que todo produtor deve ter um pouco desse carinho, um pouco desse respeito. Outro dia, o Edu Silva, que é produtor da Easy Gordon há muito tempo, escreveu numa postagem: Lúcia, você faz falta aqui. Ensine as pessoas como tratarem os produtores. Então, eu nunca pulei um produtor. Se eu fui fazer uma curadoria, ou se eu fui fazer uma contratação, quem é o produtor daquele artista, é ele que eu devo me reportar. Então, eu trato ele como se ele fosse um músico, porque ele é o representante do músico. Então, assim, já temos, se a casa tem o som, já temos como fazemos o ECAD. Hoje não temos mais a ordem dos músicos, que era uma coisa que eu tinha. Temos o respeito, né? Quantas águas, como é que colocamos isso. Tudo isso a gente faz numa planilha. E eu digo sempre que a planilha aceita tudo. E a produção, ela está ali para consertar qualquer defeito que por acaso tenha a planilha. Porque nem tudo que está no papel dá certo. Pode acontecer de faltar um cabo, pode acontecer piano está desafinado, ou sei lá, pode acontecer mil coisas. E a gente, dentro das nossas possibilidades, o nosso papel é resolver sem levar isso ao artista, sem levar isso para o músico. Muitas vezes acontecem coisas na cabine de som, ou seja lá, ou um fiscal que venha do ECAD e naquele momento você não está com o papel na mão e você tem que ter esse papel hoje no celular, mas nada chega para o artista. Então, são coisas que eu fui
eu fui pegando isso nessa minha produção sem escola, eu fui pegando e fazendo, sempre fazendo como eu achava que deveria ser feito. E depois, ao final de tudo, acabou tudo dando certo. Eu, no final dessa explanação, eu vou citar alguns nomes, como eu já citei aqui o do Edu, eu preciso, primeiro de tudo, citar o do Filó Machado. O Filó Machado foi a pessoa que me fez descobrir esse ofício, que eu não sei sem a música o que eu seria hoje. Ele me emprestou um pouquinho do seu amor, do seu coração, me mostrando como seria isso. E como que ele fez isso? Me pondo na estrada. Então, a primeira vez que eu falei aqui no começo sobre o SRC, e nem se chamava ISRC, foi um disco que eu peguei com ele antes ainda do Dave Gordon, porque o do Dave Gordon eu já fiz sozinha, e eu não sabia nada. E aquilo, eu peguei aquilo e não tinha onde buscar e não tinha como saber. Então eu fui pesquisando, a gente não tinha internet como hoje, tudo aberto. Eu fui pesquisando o que eu podia fazer, como eu podia fazer, e ele me levava para o estúdio e me ensinou que uma bateria se grava em 8 canais, o mínimo, básico do básico, mesmo que não fosse eu que fosse operar, mas eu deveria saber como eram colocadas as coisas. Então, obrigada, Filó. Eu estou nessa lida, nessa vida, começando pela bondade dele. E aí, quando cheguei ao disco do Dave Gordon, que eu já falei em estúdio, tivemos os lançamentos. Então, o lançamento já me voltava para um show. Então, a gente tinha um patrocinador, que na época fazia maiôs e biquínis. E o disco do Dave era uma bíblia. Ele segurando a Bíblia, porque era aquela música do Caribe, né, da onde ele veio. Ele também não está mais aqui entre nós, mas ele era um caribenho, deixou aí a herança dos seus filhos, né, do Tony, da Izzy, mas era espiritual, era uma Bíblia na capa do disco. E eu, de repente, tinha um patrocinador que era um patrocinador de lingerie, de biquíni. Então, como juntar essas coisas? Porque hoje a gente tem mais, como vou dizer, não são patrocínios, né? São apoios culturais. Então, hoje, a gente busca ser um apoio de instrumento, de coisas que têm a ver com aquele produto que a gente está lançando. Mas, nessa época, era uma agência de publicidade, juntando com uma pequena gravadora, foi o que ela foi. Também agradeço muito, porque eu também aprendi coisas ali com ela, ali nessa gravadora pequena, e fui descobrindo. Então, essa parte de juntar, não éramos projetos onde se busca um apoiador que vai receber o incentivo, não tínhamos essas leis de incentivo que hoje temos, né? Então, a gente tem a casa fechada, o som acontecendo, temos que atender o músico em todas as suas especificidades, talvez isso, às vezes coisas que não foram planejadas, e ficar, se o pagamento for através de bilheteria, ficar sempre próximo àquele bilheteiro, porque pode ter pessoas importantes para você que ele não conheça e que você quer que eles entrem como convidados. E isso é importante que tenha no borderô quantos convidados, porque o ECAD também se atém a isso. Então, assim, a produção do show, praticamente, ela está feita. Aí, para esse show ir para a estrada, para esse show ir para a rua, fora as coisas práticas que a gente tem, como transporte, alimentação, hospedagem, bilhete aéreo, o van, as coisas práticas da produção, levar um técnico, que eu sou sempre partidária de levar um técnico, porque o técnico sempre conhece aquele som, independente do que ele for encontrar, mesmo que os produtores, as casas locais tenham seus técnicos, que sim, conhecem mais o seu ambiente acústico, mas você tem aquele seu técnico que sabe o som que você gosta. Então, isso é muito importante. Aí nós temos tudo isso. Só que para o show ter sucesso, a gente tem que ter a divulgação.
Então, antigamente, a gente tinha assessores de imprensa e divulgadores, eram coisas distintas. Os divulgadores iam às rádios e os assessores de imprensa iam à imprensa escrita e rádio e TV. Hoje, temos aqui, como nós estamos falando, temos toda essa facilidade. Então, hoje, existem muitos cursos, existem muitos nichos onde a gente vai divulgar virtualmente aquilo que a gente está oferecendo. Então, vamos supor que vamos fazer uma turnê com 5 cidades. Então, a primeira coisa é quais são os meios que vamos divulgar essa cidade. Qual é o jornal local, a rádio local, o melhor site para poder mandar esse material que você, produtor, já fez. Você pediu o release para o seu artista, montou esse release com o serviço tem o dia, a hora, o local, se tem ou não acesso a cadeirante, se tem meia entrada, isso tudo está dentro do serviço que você vai mandar para o jornalista. Hoje a gente trabalha, inclusive eu mesma trabalho, com essa divulgação digital e com a divulgação cultural nos meios digitais. E é a que realmente mais funciona. A gente pode fazer entrevistas com as pessoas nas casas delas, né? Isso é muito mais legal, sem reuniões, sem ter que estar realmente indo no veículo. Então, nós temos todo esse aparato para informar o jornalista. E aí sim, temos que fazer essa divulgação. Porque só a rede social, só o Facebook não leva ninguém. E se você está fazendo um artista novo, que você quer que as pessoas conheçam, ou você está fazendo por bilheteria, você tem que ter muita dedicação para que isso chegue às pessoas. Então, é o modo que eu faço. Eu faço um levantamento de que meio tem em cada cidade, monto o meu press kit, lá vem outra palavra em inglês, monto o press kit para poder enviar. Então, é sempre uma foto vertical, uma foto horizontal, eu salvo o arquivo com o crédito do fotógrafo, porque fica muito mais fácil. Quando o jornal recebe a foto, ele ali já vê que aquela foto é daquele fotógrafo. Então é muito prático você salvar o arquivo da foto que você está enviando. Você tem que ter a foto em alta, se o jornal for impresso, e uma foto mais em baixa resolução para os meios digitais. E tudo salvo com aquele nome do fotógrafo. Aí fica fácil não perder de dar o crédito, né? É muito importante isso. Tem jornais que escolhem colocar divulgação. Enfim, é a critério de cada jornal. Eu quero finalizar aqui agradecendo o PROAC, que nos possibilitou muitos músicos, muitos fazedores de cultura, muitos técnicos de som, nosso pessoal querido da graxa, pôde fazer a sua aula. Tem muitas aulas que eu quero assistir dessas pessoas, tem aulas de literatura, tem aulas em muitos segmentos. Então eu quero agradecer, muito obrigado, PROAC, por nos possibilitar de poder falar nessa telinha e ter um alcance e nos colocar à disposição para ensinar um pouquinho do que a gente aprendeu, ou na escola, ou, no meu caso, a produção sem escola. Depois disso eu fiz muitos cursos, mas eu já era produtora. Então eu quero agradecer bastante o PROAC, agradecer as pessoas que lutam por aprovar essas leis. Jandira Fegali, Alexandre de Niterói, que montou essa escola de políticas culturais. Quero agradecer muitíssimo. Quero agradecer você que está me assistindo. Quero me colocar à disposição para atender você num Zoom, em coisas menores, em coisas mais específicas. Pode colocar nos comentários. Eu não sei de que forma eles vão disponibilizar isso, mas muito obrigada. Obrigado para você que me assistiu até aqui. Obrigada, PROAC. Obrigada ao governo do estado de São Paulo.